Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, do podcast Cala a Boca que você ainda não viveu. E hoje, nessa pré-estreia, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, sabe? Num aspecto mais existencialista, mais... O que é viver, sabe? Mais depressivo. Aqui a gente chamou o Flávio e o Vini pra debater. E aí, gente, vocês querem se apresentar? Foi. Boa noite, pessoal. Ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês forem ouvir esse podcast. Meu nome é Vinícius, como já disseram, e eu vou defender aqui uma tese de uma visão um pouco mais pessimista sobre a vida, e vou ter, para basear minhas ideias, os textos dos filósofos pré-socráticos, a apologia de Sócrates e o discurso do método do René Descartes. Fora isso, eu curto um pouco de física. Acho que é só. Pessoal, bom, eu sou o Flávio, como já foi dito aqui, gosto de física, filosofia, só coisa de nerd mesmo. E hoje, para se basear na minha tese, eu trouxe um pouco de existencialismo, com Sartre, Beauvoir, etc. Trouxe um pouco de idealismo e, claro, claríssimo, René Descartes. Gente, que isso? Tudo nerd. Então, gente, a gente vai começar aqui. Começar agora com a hora de vocês falarem a visão de vocês. Eu vou dar 5 minutos para cada um falar o que vocês acham. Quem quer começar? Flávio, Vinícius? Começa, Vini. Obrigado. Bom, Vamos começar. 1, 2, 3 e vai. a minha visão consiste basicamente em dizer que o ser humano é um ser que é um ser em movimento e quando está em repouso, ele vai basicamente sofrer, porque ele perceberá o vazio ou o próprio caráter da ausência de sentido da sua vida ou da sua existência, se vocês preferirem chamar assim. Então eu proponho que o ser humano é um ser que tem que ficar em constante movimento e para tal ele precisa sempre estar atrás de objetivos. É basicamente essa minha visão. A gente age para evitar a dor. Só isso, não mais nada. Então, pode... Peraí, eu vou pausar aqui. Agora, sua vez, Flávio. Bom dia. Bom A minha dia. visão hoje não é uma visão muito concreta, por assim dizer, porque não é um conceito definido. Porque começamos com, provavelmente vai ser uma das perguntas, né? O que é a existência, né? E a vida. E hoje eu vou falar um pouco que existência não é um conceito que a gente pode definir assim tão facilmente, né? A gente não pode chegar e falar, existência é tal, 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 e serve assim pra todo mundo e você que se vire pra descobrir. A existência tem muito a ver com a essência. Tanto que nos pré-socráticos, que provavelmente vai ser citado pelo meu companheiro Vinícius, a existência vem antes da essência. Então... Não, eu confundi, me desculpa. A essência vem antes da existência. Então, por exemplo, uma cadeira, a essência dela, o motivo dela estar ali, o motivo do carpinteiro criá-la, já existe antes da sua própria existência material. Já mais no conceito humano, como diziam os existencialistas, a existência vem antes da essência. Porque a gente existe e depois a gente descobre por que está existindo. Cada um tem a sua própria essência e é uma coisa muito variável, algo que a gente descobre durante a vida. Tanto que meu companheiro disse sobre o movimento da angústia e etc. Isso é citado no existencialismo, mas pelo próprio Sartre, que fala que a maldição da humanidade, o problema da humanidade é a sua própria liberdade, porque a angústia é liberada pela nossa liberdade. Por exemplo, você está na beira de um precipício. A angústia que você sente a estar na beira do precipício é a liberdade que você tem de escolher se você quer pular ou ficar. E a responsabilidade que você tem de tomar as suas ações. A sua própria existência está definida na sua responsabilidade. E é isso que define a própria humanidade em si. Que tudo que você faz tem uma consequência. Não só para si, mas para os outros. E tudo que você faz é apenas responsabilidade sua. E não mais de ninguém. Isso gera angústia que foi dita por ele. Que a gente, pelo Vini, que a gente precisa estar em constante movimento.
Porque o ser humano tem um erro muito grave de sempre procurar a sua essência acima de tudo e só isso, entendeu? Então eu preciso de um motivo para estar vivo. O que não é necessariamente verdade. Você está vivo. Viva. Não foque só naquilo que eu preciso de um motivo. Se eu não tiver motivo, eu não vou viver. Você ainda existe mesmo sem saber sua essência. E deixa eu ver se eu tenho mais algo para dizer aqui. Tanto que essa parada da existência foi tratada por uma filósofa do existencialismo, que é a Simone de Beauvoir. Que ela diz a mulher não nasce, torna-se. Não se nasce, na verdade, não se nasce mulher, torna-se. Que diz o quê? Na época de Beauvoir, que é lá na Revolução Industrial, se eu me recordo bem, a mulher em si é tratada como um segundo sexo. Algo dizer que não existe a mulher, é o não-homem. Isso dizia que não existe mulher. Só existe o não-homem. Você anula a existência da mulher. Da mesma forma que, por exemplo, é feito com frio. Que todo mundo já deve ter visto, aquele vídeo famoso de fato. Mas o frio existe? Não, não existe. Ele só é a ausência do calor. Então, a mulher não existe, ela é só a ausência do homem? É isso que Beauvoir perguntava. Tanto que essa questão de existência e tal, tanto do existencialismo, deu muitas coisas para o feminismo, para o movimento LGBT, de dizer que a nossa existência não está só definida pelo nosso caráter biológico, né? Como é da cadeira, por exemplo, ela está definida pelo caráter biológico, mas também está definida pelos pensamentos dela. E aí vem duas ideias, que eu vou tentar repetir, que meu tempo já deve estar acabando, que é a ideia do idealismo, que a realidade é uma construção da mente, que o ser é ser percebido. E vem aquela famosa pergunta que muitos já devem ter ouvido, se uma árvore cai no meio de uma floresta, sem que nada possa percebê-la, ela faz barulho? Se o ser é ser percebido, se você não é percebido, você deixa de existir? E como você sabe que você está percebendo? Você pode duvidar da sua própria percepção. Por exemplo, a gente tá andando numa rua. Acabou, Flavito. Que ok. Você quer continuar falando? Deixa, pode terminar. Muito obrigado. Acaba aqui rapidinho, então. Construção da nossa mente. A gente tá andando, nossos próprios sentidos podem nos enganar. A gente olhar pra uma pessoa na rua e pensar, tal pessoa é essa. Mas não é. Todo mundo aqui já deve estar andando na rua e confundir alguém com outra pessoa. A nossa própria percepção de realidade é algo muito questionável. Tanto que aí vem a ideia de Descartes, que é para finalizar aqui, que é a dúvida hiperbólica. Descartes pergunta, como eu sei que a realidade existe? Como eu sei que eu estou acordado e não dormindo? Como eu sei que um número é real? Tudo isso vem da dúvida. Para eu duvidar de tudo isso, eu preciso pensar. E para eu pensar, eu preciso existir. Resumidamente, de maneira bem simplificada, é isso. Penso, logo existo. Nossa, salva de palmas, hein? Dos dois, colocaram muito bem, gente. Agora tem a questão da pergunta. Vocês querem fazer uma pergunta para cada um? Tipo, Vinícius quer fazer uma pergunta pro Flávio? O Flávio pro Vinícius? Não? Então vamos passar pro próximo, que eu vou fazer umas perguntas para vocês. Peraí, Laurinha, eu queria falar. Desculpa. Pode ir. Eu primeiramente gostaria de responder a pergunta que o Flávio fez sobre o que é um número. Bom, Flávio, a priori a gente poderia dizer que um número não tem um significado físico em si. A gente pode dar significados para ele, como o peso de um corpo, a massa de uma estrela, etc. Mas o número em si, ele é uma quantidade qualquer e ele existe na medida que a gente acredita que ele existe. Porque, veja, como eu sei que existe uma reta, que é um objeto unidimensional, que não existe no mundo físico? Porque eu acredito que ela exista. Se eu digo que uma reta existe, eu posso estudar ela em geometria. Logo, os objetos mentais, por assim dizer, mais puros, como números ou objetos geométricos, eles só existem na nossa cabeça e a gente pode estudar eles a partir de princípios
quase que auto-evidentes, que são os postulados de Euclides, por exemplo. Era só isso que eu queria falar mesmo. Gente, você, Flávio, quer fazer uma pergunta para o Vinícius? Só completar aqui o que ele tava falando, é que eu não tive muito tempo de explicar, Vinícius, mas é que a nossa própria percepção de realidade forma muitas realidades. Como você mesmo disse, o número é uma definição gerada pela nossa mente. Da mesma forma, por exemplo, que as cores. A cor que eu conheço como vermelho, você pode conhecer até outra percepção da realidade com o mesmo nome. Então a gente chama de vermelho, pensa que está falando da mesma cor, mas a sua visão de realidade pode ser completamente diferente da minha. A própria existência em si, não só de você, mas do meio, varia do próprio usuário, a minha essência. Mas não quer dizer que o meio não exista. Aí que entra num loop meio paradoxal. Por exemplo, aquela percepção idealista que era usada de que a árvore cai, ela faz som. Então, se eu saio de uma sala, a sala para de existir, se não tiver ninguém lá dentro? Não, a sala existe. A gente sabe que ela existe. Aí te vem a ideia, por exemplo, que cristãos usam, que é um ser divino. Ele está em todos os lugares, logo ele está ali para perceber a sala. E tem a própria percepção de realidade. Eu olho um lápis, para mim é um lápis. Para você é outro lápis. Logo não existe um lápis só na minha mão. Existem dois. Um na sua visão, um na minha. Mas ele ainda está ali materialmente falando. Só isso mesmo. Tem que ser mó nerd, né? Desculpa. Eu tinha que fazer esse comentário. Agora pra... Oxi! Enfim, né? Agora... Desculpa, mas o Lisandro é careca. Mas voltando, gente. Agora vamos pra parte das perguntas. Vocês querem que eu faça a pergunta pra vocês? Claro, né? Eu tenho que fazer. Quem quer começar? O Flávio ou o Vinícius? A pergunta é: por que a gente existe? Por que existimos? É o porquê, lembrando que é o porquê. Permita-me começar? À vontade, pode ir indo, vai. Nesse tópico, eu não vou falar muito, porque na minha introdução praticamente expliquei isso, que o porquê da gente existir é a nossa própria essência. Como eu havia dito para Socráticos, para Aristóteles, a essência vem antes da existência, mas eu acredito que a essência venha depois da existência. A gente existe e depois a gente descobre o porquê da gente existir. Mas a gente não precisa necessariamente saber esse porquê para existir. Tanto que há uma coisa muito superestimada dizendo que a nossa essência, o porquê que a gente existe, tem que ser algo especial. Não tem. A gente existe porque a gente existe. Cada um tem a sua própria essência, seu próprio motivo, o que também é algo muito variado. Porque não, seu motivo de existir, sua essência, seu motivo de vida, não é o mesmo de quando você era criança. Daqui 1, 2 anos não vai ser o mesmo. Quando você for adulto não vai ser. Quando for velho, quando você estiver morrendo. Momentos da sua vida, sua própria essência e o viver é variado. Nossa. Vocês são umas pessoas muito profundas, né, mano? E agora, Vinícius, você concorda com ele ou se recusa? Discordo. O que é existir pra você? Discorda? Eu concordo parcialmente com o Flávio. Opa, perdão? Olha aí, Flávio. Desculpa, ela estava procurando a palavra discorda. Discórdia, isso, discórdia. Mas pode falar, Vinícius. Bom, então, eu concordo parcialmente com o Flávio, exceto que eu penso da seguinte forma. Como, de fato, os nossos motivos os motivos que a gente escolhe para existir, em última análise, não podem ser justificados de uma perspectiva lógica ou metafísica, por assim dizer, a gente pode escolher de forma arbitrária por que nós existimos e até mesmo, de certa forma, como o mundo é organizado. Então eu penso que meramente existir é como eu posso dizer, um desperdício. Ou melhor, você acreditar que você pode viver só meramente existindo. Você deve talvez acreditar que você tem um objetivo e que o mundo tem uma certa ordem. Eu penso que você tem que acreditar dessa forma pelo mesmo motivo que a gente acredita nos objetos da geometria, porque eles dão uma certa beleza, uma certa harmonia ao mundo, uma certa elegância a esse universo.
eu penso dessa forma. Talvez a gente não possa ter uma resposta lógica, mas talvez a gente possa ter uma resposta que nos agrade. Bom, é só isso mesmo. Achei fofo a perspectiva. Pra mim, Agora eu vou para uma outra pergunta, gente. Você quer falar alguma coisa, Flávio? quero. Se contrariar dele? Quer? Pode falar. Que você falou que a gente não ter um motivo é um mero desperdício, mas não precisa ser necessariamente desperdício, porque a gente não precisa ter um motivo. Dizer que é um desperdício é dizer que a vida é necessário um motivo para você ser bem sucedido. A gente ter um objetivo sim ajuda. Ajuda você ter um guia. Você é tipo um cego em um tiroteio. A chance de ele levar um tiro é muito alta. Mas não quer dizer que é 100%. Então, a gente não é um desperdício em si. Só que você ter um objetivo ajudaria. Uma essência, no caso, ajudaria. Você procurar isso mesmo. Tanto que eu me lembro de uma das perguntas até o vazio existencial é a ver com isso daí. Não vou falar muito, né? Spoiler. Sem spoiler, Flávio. O Vinícius, você não quer contrariar ele nem nada? Senão eu passo para a próxima pergunta, gente. Porque eu achei a visão de vocês muito pensada. Ah, pode falar. Eu queria dar só uma pequena complementada aqui no mesmo Flávio. Que eu penso assim, de fato a gente não precisaria ter realmente um objetivo. Você pode ser feliz sem você ter um certo objetivo. Só que o problema de você não ter um objetivo, de você não ter uma meta, é que quando você considera o mundo de uma forma um pouco mais desorganizada, você acaba se tornando, de certa forma, um animal, na medida em que você não está mais preocupado em buscar uma certa harmonia na realidade. Você está agindo mais como uma besta. Não no sentido de ignorância, mas no sentido mesmo animalesco. Um bom exemplo disso são as pessoas que agem pelo momento, vivendo apenas pela emoção, como se para buscar sempre a euforia, a alegria. Esse tipo de pessoa, de certa forma, tem uma felicidade, um ânimo maior, mas se a gente for começar a pensar bem, qual é o sentido de você ter tudo isso se você não consegue realmente saborear, contemplar? Porque para você poder contemplar, poder olhar tudo isso, você precisa de um objetivo, você precisa pelo menos querer aproveitar o mundo de certa forma. Só isso que eu queria falar mesmo, não sei se o Flávio vai contrabalancear, mas se quiser. Rapidinho, vocês dois. Falando de saborear, me fez lembrar uma vez que eu perguntei pra você, Vinícius, o que era felicidade. Aí eu acho que contempla muito o que você falou, que você tinha dito que a felicidade era um negócio, era meio parecido com o assunto da vida. Não é igual, mas eu acho que, tipo, complementa parcialmente o que você tá falando, que a vida era como um pedaço de bolo, né? Que você não come o bolo esperando que ele acabe, você come o bolo saboreando cada pedaço do bolo. Aí, eu achei essa frase muito bonita e realmente me marcou. Oh, meu Deus, não sei porque eu coisei. Mas, e você, Flávio, quer acrescentar alguma coisa? Ou quer... Claro. Isso da desordem e de viver com o animal, Vini, é um ponto bom, só que a gente não deixa de existir por viver como animal. Aí a gente já entraria no próprio tema que a Laura cita, que é a felicidade, é o objetivo de vida, etc. Mas o existir em si, a própria vida em si, não precisa necessariamente que a gente tenha a ordem no mundo. O mundo é desordem. E, por exemplo, você falou de viver com um animal, me lembro de um filósofo que era conhecido como viver como um cão. Nosso querido Diógenes, o Cínico. Que ele existia. Foi um dos grandes filósofos da época. E ele existia e tinha sua vida. Mesmo que não seja tão ordenada, tá? Não sei se você consegue ver esse ponto ou eu que tô ficando muito louco. Você quer falar mais alguma coisa também, Vinícius? Ou meio que rebater os argumentos do Flávio? Bom, só pra finalizar aqui, que eu acho que o pessoal já tá ficando meio que de saco cheio, né? Bom, primeiramente, pessoal, eu não falei essa frase do bolo pra Laura, eu não me lembro pelo menos. Mas com relação Hoje, gente, Mas com relação ao que eu... Desculpa. De boas, Laura. Mas com relação ao que o Flávio disse, eu não tô questionando a existência. Eu só tô basicamente dizendo. Na verdade, primeiramente me desculpem, eu acho que eu acabei perdendo um pouco o escopo da discussão, porque eu acabei entrando no tema da felicidade, então, perdão. Mas o que eu tava querendo dizer é, existe uma forma de viver,
uma forma de viver, existem várias formas de se viver, e algumas são melhores que outras. Eu só apresentei aquela que eu considerei um pouco melhor que a minha forma de viver melhor, pelo menos. Bom, mas com relação ao Diógenes, o cínico, de fato, ele viveu de uma forma bem desordenada, por assim dizer, né? Causou muitos problemas. A música de Atenas é elevada à enésima potência. Porém, ele, de certa forma, tinha assim, seus objetivos. Ele tinha o ideal socrático, ele queria encontrar a verdade. Então não dá pra dizer que ele era um... Nihilista talvez não seja o melhor termo, uma pessoa que não via sentido no mundo. Porque se você tem uma verdade, tem pelo menos algum sentido em alguma coisa, tem um raciocínio por trás. Mas eu não vou mais me estender nessa questão. O que o Flávio falou a partir de agora, eu acho que eu vou concordar, porque a gente concorda no ponto central. Os detalhes vai ficar mais pra frente na discussão. Acho que é melhor assim. Beleza, então agora eu vou para a próxima pergunta. Essa pergunta ela é meio parecida com a anterior, mas ela não é igual, gente. A pergunta é: o que é existir? O que é, gente? Foca bem no o que é. Mas quer começar, Flávio, dessa vez? Flávio. Eu comecei a última. Acho justo o Vini começar dessa. Muito obrigado, meu amigo. Bom, eu acredito que existir... Bom, primeiramente, existem duas formas de existência que a gente pode separar. A primeira é a existência do eu. Eu existo. Ou seja, é uma forma de existência que nós podemos demonstrar com todo rigor metafísico e ela é irrefutável. Todo o resto por essa existência tem diferentes graus de, digamos, confiabilidade das demonstrações, mas nenhuma é 100%. Por exemplo, eu posso ver uma parede, eu posso ver um carro, mas não quer dizer que eu não seja um louco que esteja imaginando essas coisas. Então tem um certo grau de perfeição. Mas eu quero me ater a bastante dois pontos. O eu, que é a forma mais perfeita de existência, e os objetos matemáticos, como o próprio René Descartes e o filósofo David Hume observavam, que eles são os únicos entes que podem talvez demonstrar alguma verdade, porque mesmo eles não existindo materialmente, o mero fato de nós acreditarmos neles já significa que eles existem. Se você acredita nos postulados de Euclides, a geometria euclidiana existe. Esse é o ponto. Então, basicamente, eu penso que existem duas formas de existência que têm algum valor, digamos, metafísico. A matemática e a do eu. Profundo, gente. Vocês são muito profundos. Você quer rebater o argumento dele, Flávio? Ou pode passar para a próxima pergunta? Falar bem pouco nesse tema, porque toda hora eu repito isso, mas para mim a existência em si tem a existência do eu, é claro, com uma dúvida hiperbólica que prova que o eu existe porque eu penso. E a existência em si é algo variável de pessoa para pessoa. O que pode existir para mim pode não existir para você, porque como o próprio Vini disse, a existência é atribuída àquilo que a gente acredita. O que poderia ser debatido em outro tema também é o poder. Porque aquilo tem poder porque a gente dá poder. Tal pessoa, minha mãe, tem poder sobre mim porque eu ouço ela. Eu dou o poder para ela, por assim dizer. Entendeu? É isso mesmo. Não vou me estender aqui, não. Eu também escuto a minha mãe, porque se eu não escutar ela, pode me bater. Ou algo do tipo, ou me expulsar de casa. Mas, Foi dado o poder na mão dela, aí tem outra história também, né? A dor, a chinelada voadora. Mas eu acho também é porque é um senso de coisa. Mas eu concordo com o que você disse. Vou para a terceira pergunta. Tudo bem, Vini? Você quer rebater? Tudo bem, pode Os ser. argumentos. Pode. A terceira pergunta. Uma pergunta bem mais depressiva, né? Como lidar com o vazio existencial? Eita, meu Deus. E aí, gente, quem começar agora? O Flávio, né? O Vinícius começou na outra, agora é a vez do Flávio. Flávio. Tô aqui. Ah, tá. Tá pensando? Essa pergunta, porque as 5 perguntas são dadas a gente antes pra gente dar uma pensada, né? E não chegar aqui e no total improviso. Desculpa, né? Não, só comentando aqui, né? Porque você tá falando como se estivesse falando as perguntas agora, né? Pros telespectadores aí. Fica quieto, Flávio. Fica quieto. Eita. Vai, o seu coelho. Fala logo a sua visão. Tá.
o vazio o vazio existencial, primeiro tem que definir ele, né? Você não pode falar como se lida com algo que você não sabe o que é. É na maioria das vezes feito pelo aquilo que a gente tá saltando, que é a pessoa não saber a sua essência, começar a se questionar sobre tudo. Ah, por que eu existo? Ah, por que eu tenho que fazer tal coisa? O que é a felicidade? Por que eu preciso ser feliz? Por que eu não sou feliz? Tanto que tem uma série que fala bastante sobre o vazio existencial, de filosofia também muito boa, que tem na Netflix, chamada BoJack Horseman. Putz, não. Você não vai falar de BoJack sem mim. Ai, eu adoro BoJack, mas pode continuar. Também não vou aceitar mais BoJack. Opa. E também tem um autor do existencialismo, já que eu não vou mais citar o BoJack, que é o Martin Heidegger, que ele disse para nossa existência tem dois tipos, a autêntica e a inautêntica, que eu acho que a vazio existencial seria aquela pessoa que está muito focada na própria mistura da autêntica e da inautêntica. Por quê? Ele diz 3 pontos. Todo mundo, tudo que você faz é só responsabilidade sua. Todo mundo tem sua responsabilidade própria, que também afeta o todo. Todos os seres humanos são mortais. Até o momento, não conheci nenhum ser humano imortal, né? Então, aceitar a sua própria mortalidade. E todo ser humano é um ser determinado pelo tempo. Não só pelo tempo que a gente vai morrer, mas tudo que a gente faz é determinado por essa medida que a gente criou. É o tempo. Eu vou morrer um dia, tal coisa, o tempo muda meu pensamento, muda minha definição de realidade, muda tudo. E quando você aceita isso e segue para descobrir ou não sua essência, sua existência, você tem uma existência autêntica. Você não teria esse vazio, porque aí vem naquela questão, que eu não vou debater muito nesse podcast em específico, que é a própria felicidade. O vazio em si está muito focado nisso da felicidade. O que é ser feliz para você? Quando você contradiz a sua própria felicidade, não sabe o que é a sua essência e está numa dúvida hiperbólica, ou no caso você junta tudo num barril, mistura e toma, vem o próprio vazio existencial. E para combater ele é literalmente o contrário. É você começar a primeiro buscar qual é a minha felicidade para mim. Porque você pode ficar no vazio eterno. Se você não se questionar, você tem que se conhecer primeiro para conseguir sair, né? Porque eu posso dar quantos conselhos for, posso falar o que quiser aqui, não vai adiantar muito. Porque cada um tem que conhecer a si mesmo para saber o que me fez chegar a esse ponto. E conseguir sair do vazio existencial. Que isso, Flávio? Falou bonito, hein, cara? Que isso, Obrigado. falou bonito. Quer falar agora, Vini? É claro. Bom, primeiramente, realmente, Flávio, você falou com palavras muito elegantes, cara. Quase um Homero, devo dizer. Mas eu vou apresentar aqui a minha visão de uma perspectiva um pouco mais metafísica. É o seguinte, pessoal. Citando aqui o Heráclito, de certa forma, o ser, que somos nós, o eu, por assim dizer, ele vive em um estado cíclico. Basicamente, ele é fogo, ele é água. Ele, enquanto o fogo está vivo, e depois de um tempo ele vira água, que quando ele morre, depois vira de novo fogo. Basicamente, o que o Heráclito quer dizer nessa interpretação dele, ou melhor, a interpretação do Hegel do Heráclito, é que a vida é um estado de cíclicos de ânimo e desânimo, como todo mundo aqui deve passar. Mas o ponto é, o vazio existencial basicamente acontece quando a gente fica muito preso no estado de morte, por assim dizer. O estado em que nós somos basicamente água, não há ação, não há movimento. O ser precisa se mover. E quando o ser parece que está morrendo, é quando ele começa a ficar em repouso. Porque, percebam, o homem, ele pensa. Pensar é mudança, mudança é movimento. Quando nós começamos a ficar em um estado de cíclico, um estado recursivo, por assim dizer, em que eu começo a questionar todas as minhas ações, todos os meus pontos de vista, tudo, absolutamente tudo, eu acabo chegando em um ponto em que eu paro de me mover e eu começo a perder a vontade de viver, porque eu já não estou mais nem ou menos vivendo, eu estou praticamente morto. Então, basicamente nesse ponto, até puxando de algumas perguntas passadas, é que nem o Flávio disse, às vezes é preciso mais agir do que pensar em como se agir. É basicamente isso que eu tinha para dizer. Ah, você também se colocou bem, mano. Também colocou bem. Vocês são
muito profunda, sabe? Quando vocês falam, dá pra sentir a profundidade, sabe? Das palavras, assim. É uma vibe bem gay. Eu gostei da vibe. Bem gay. Agora eu vou pra quarta pergunta. Acho que o Flávio não quer falar nada. Você quer falar alguma coisa, Flávio? Debater os argumentos dele? Não, dessa vez eu não vou falar nada. Vamos seguir de boa. Pode falar. Não, não quero falar nada, não. Tá bom, então. Tá bom. Só segue Fala, logo. fala, Flávio. Fala, Flávio. Eu não tenho nada pra dizer, meu irmão. É por isso, segue. Eu não posso mais fazer. Por que você não fala logo que não tem nada pra falar? Segue. Ele não tem nada pra falar e tá inventando história, esse Flávio aí. Vou pra quarta pergunta, hein? Ó, como que vocês diriam que seria pra viver... peraí, gente, voltando. Como é viver uma boa vida? Gente, desculpa, a descrição tá maravilhosa. O que vocês seria, tipo, a receita pra ter uma boa vida, pra viver bem? Qual seria a receita pra vocês, mano? Agora quem? O Vinícius ou o Flávio? Vini. Acho que é o Flávio. Vinícius, agora é sua vez de começar. Desculpa aí por ter moscado, pessoal. Bom, eu não sei realmente responder essa pergunta. Eu realmente me questionei ela uma boa parte do dia, mas o que eu posso falar pra vocês pela essa conversa que a gente teve até agora é que talvez compense muito seguir a visão que o Flávio falou antes, que não é preciso ter um objetivo na vida. Talvez você viver sempre buscando um estado de euforia e de êxtase, sem nunca, digamos, fazer um exame muito profundo de tudo que você está fazendo e ter uma, digamos, moral muito rígida, seja o melhor caminho. Você vai ficar em um estado sempre eufórico, provavelmente não vai arrumar muitos problemas e vai viver até com uma vida tranquila e ao mesmo tempo animada, de certa forma. Eu acho que essa é a melhor forma de se viver. Pelo menos agora, você teria que parar e refletir muito sobre a sua própria condição social, e onde você está, o que você pode fazer, na verdade, sobre como você quer levar uma boa vida. Acho que depende muito da pessoa e dos gostos dela. Acho que é isso que eu tenho pra falar. Perdoem a minha ignorância por esse assunto. E olha que foi ele que deu a ideia da pergunta, hein? Não tô brincando. Mas agora é a sua vez, Flávio. Quer falar alguma coisa? Nesse tópico eu vou concordar aqui com o compatriota Vinícius, que não se tem muito uma fórmula de bolo de tipo, faça tal passos e você terá uma vida boa. Como faz, por exemplo, as pessoas na internet falam, não, siga meu curso e você terá uma vida feliz, boa, vai ter carro, vai ter mulher, vai ter isso, vai ter aquilo. Não existe necessariamente essa fórmula, né? Cada um tem que buscar a sua própria felicidade. Tanto que tem uma frase que eu me recordo agora, que é de um carinha, eu tô tentando lembrar o nome, um segundo. Do Freud, Sigmund Freud, que é a felicidade, ou no caso a própria vida boa, é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Ou no caso, tornar-se para si o que é uma vida boa. Procurar, vida boa para mim é ter 2 carros na garagem. Então, o que você vai fazer para conquistar isso? Cada um busca por si. Então, uma vida boa seria seguir os meus objetivos. Então, necessariamente, não tem uma receita. Eu achei bem bom. Eu concordo com vocês dois. Não sei se vocês estão me ouvindo, que a minha internet tá meio ruim, mas eu vou dar pra vocês também um acréscimo. Que eu acho que viver, ter uma vida boa, é você ter consciência da sua própria felicidade e também saber que viver é sobre dançar na chuva. Dançar na sua própria tempestade. Porque necessariamente coisas ruins acontecem e coisas boas também acontecem. Mas quando acontecer coisas ruins, que seria o fato mais ou menos, aprender a dançar na própria desgraça, entende? Entenderam mais ou menos? Mas quer contrariar ele, Vini, ou alguma coisa? Senão eu passo pra próxima pergunta. Não quero discordar de nada mesmo. Eu gostaria até dessa forma de bem viver, Laura. Só digo uma coisa, cuidado pra não virar água.
Você me falou aquilo lá, eu lembrei. É, Eu acho bem interessante que a gente tem uma visão bem diferente, né? Otimista, realista e pessimista. Mas assim, eu vou pra quinta pergunta, gente. Laurinha, O. Eu. só acrescentar um comentário que complementa muito isso daí. A gente tem uma série que é o Ô, Jack, brincadeira. Doctor Who, que tem um episódio que eles voltam no tempo, sabe? E encontram o Van Gogh. E eles vão lá, fazem coisas felizes na vida de Van Gogh, mas depois Van Gogh ainda se mata. Aí que é muito pesado. E perguntam pra. A personagem pergunta pro próprio doutor. Ah, a gente fez um monte de coisa feliz porque ele ainda se matou. Aí que vem isso que você se encaixa muito, que é a frase que é na vida é feita de um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins. As coisas boas não necessariamente anulam as coisas ruins que aconteceram, mas vice-versa. As coisas ruins que vão acontecer na sua vida, se acontecerem, não necessariamente vão estragar as coisas boas que aconteceram. Então você não precisa só focar no ruim. Foque em tudo. Veja o geral. Ah, que fofo. Ah, que fofo. Eu achei muito fofo. Eu nunca vi essa série, mas eu acho que eu vou pra quinta pergunta. A pergunta, o que que vocês acham que é... desculpa, gente. Oxe, eu acho que já deu 5 perguntas. É só uma coisa minha. Então, agora, vamos ver pro público esse Castiel careca. Eu acho que é a Isa aí. Quem vocês acham que melhor se colocou nesse podcast? Eu sei que vocês pegaram mais ou menos da metade, mas quem que vocês, duas ou dois, acharam que melhor se colocou? Peguei vocês de surpresa, né? Eu sei que eu peguei, mas eu vou falar quem que eu acho que melhor se colocou. Eu acho que o Flávio apresentou muito bom os argumentos dele. Tipo, ele pegou, ele ficou muito tempo falando, eu achei muito fofo a maioria das coisas que ele falou. O Vinícius também apresentou uma perspectiva também muito boa. Tipo, eu gostei da maneira como ele falou, que foi bem mais filosófica. Mas eu acho que necessariamente a pessoa que melhor se colocou foi o Flávio. Não é só porque ele falou palavras bonitas, mas tipo, a gente também tem uma visão um pouco parecida. Eu sei que eu não deveria estar julgando através disso, mas eu acho que, mais ou menos, na minha opinião, tipo, vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Vocês querem tentar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Tipo, falar, tipo, o que vocês acharam do debate com cada um ou algo do tipo? Se importaria se eu falasse agora? Bom, vou tratar isso como um não. Bom, Olha isso, por favor. bom, eu acho que, primeiramente, me desculpem, eu acho que eu fugi muito do escopo, talvez, do debate, muitas vezes, então foi mal, pessoal. Eu gostaria de dizer que foi um debate muito bom com o Flávio, foi bem mais do que eu esperava, pra falar a verdade, não porque ele era uma pessoa ruim, mas... como eu posso dizer, ele trouxe algumas referências que eu não imaginava, o Martin Heidegger, pô, me pegou desprevenido, cara, mas foi muito bom, eu espero que a gente possa debater de novo e continuar com o projeto. Só isso que eu tinha pra falar mesmo, e valeu pelo pessoal que assistiu. Eu acho também que na questão do coisa que foi um tema meio complicado. A vida em si é um tema muito amplo. Que tipo, você pode levar no aspecto mais filosófico ou você pode levar no aspecto mais humanitário, entende? Tipo, eu vivi isso, eu vivi aquilo, então na minha visão é isso, isso, isso. Mas vocês trouxeram umas visões muito boas e eu gostei bastante. Foi bem papo de nerd. Foi muito papo de nerd. Mas nossa, uma frase também que eu gostei bastante que o Flávio falou foi daquela mulher que eu esqueci o nome. Não se nasce mulher, se torna. Eu tava lendo sobre ela ontem. Eu achei essa mulher muito incrível. Simone de Beauvoir. Ah, Simone. Simone Simara, tô brincando. Mas assim. Foi uma risada. Segue aí. Desculpa. E aí, Flávio, quer dar algum complemento, alguma palavra? Quer falar uma despedida? Falar alguma Pergunta coisa? aqui pra você. Eu? Beleza. Pra tu, o que é existência? Acabei de virar o jogo. Existe.
Virar quem? O jogo. Virar jogo. Ah, tá. Existir, mano, pra mim, existir. Agora você me pegou porque eu não tava pensando. Bom, eu acho que desistir. Desistir não. Existir é um desafio, gente. Que tipo, você poderia ter recebido tudo de mão beijada, mas não. Você vive através de desafios e você vai superando cada desafio, entende? Igual eu tinha falado sobre dançar na chuva. Então, tipo, eu sinto que existir é olhar para os problemas que a vida traz e não aceitar, mas conseguir superar eles, mas também, mais ou menos aceitar também. Mas conseguir continuar em frente, entende? Continuar em frente através dessas adversidades, superar elas e alcançar um objetivo, entende? Mais ou menos. Eu acho que pra mim isso é existir. Isso que é a vida, entende? Um papo bem mais humanitário, tipo. Entendeu? Essa vibe bem mais gay. Eu gostei dessa vibe, entendeu? Uhum. Tanto que, como dizia Racionais, até no lixão nasce flor. Isso, entende? É uma coisa mais assim. É uma visão fofa, entende? Uma visão mais otimista. Mas é na minha opinião. Só isso, gente. Querem finalizar o podcast? Poxa, quem que é que tá falando? É a Isa? Isa, não tá pra te ouvir. Isa, você quer falar alguma coisa? Você tá com o microfone? Acho que se você tirar, dá pra ouvir você melhor. O meu também tava assim com problema. Ou ela ligou errado? Isa? Ah. Então, vocês querem finalizar aqui? Então eu vou finalizar, gente. Então, Lauri, agradeço a todos. Eu? onde vai sair esse podcast? Boa pergunta. Boa pergunta. Estou pensando no em colocar no Spotify, mas acho que, né? Ou eu coloco no YouTube, acho que eu vou colocar no YouTube também. Dependendo da plataforma Tipo, aí. Se der pra comentar, comentem. Quem vocês acham que melhor debateu? A Laurinha também verdade, tá nas verdade. opiniões, hein? Ela também é um participante a partir de agora. Porque é verdade, né? Eu dei minha opinião. Pô, mas tem que justificar, pessoal. Não é só falar isso, não é só falar que quem foi o melhor, tem que justificar. Ah, ia ser muito fofo, mano. Mas assim, gente, muito obrigada. Até mais. Beijos e adeus, gente.